Eu nasci na Terra. Eu era o homem mais rico em vários planetas aos 74 anos. Na primeira vez que eu morri, eu tinha 99 anos. A nova tecnologia transferiu a minha consciência para um novo corpo. Por 263 anos, eu encapei em novos corpos, vivendo em perfeita saúde. Mas ontem à noite, aos 365 anos, eu morri de novo. Hoje, eu contratei alguém para desvendar meu assassinato. Tudo bom? Hoje nós vamos tentar aqui trazer uma explanação muito breve, né, sobre uma das principais questões que abarca a humanidade nas mais diversas culturas, nas mais diversas civilizações, que é a tentativa de conceituação da vida, né? E uma das primeiras perguntas que o homem se fez, né, foi: de onde eu vim? Então, como explicar essa questão? E essa difícil tarefa coube nos primórdios das civilizações, as mais variadas mitologias. Então, partia-se de um princípio, né, que um ser superior divino, que excede a qualquer entendimento do pensamento humano, tivesse a capacidade de gerar a vida, de ter feito o planeta Terra e tudo aquilo que nele há. Então, as primeiras medidas, as primeiras formas de se tentar descobrir, né, sobre a questão da vida, ela passa pela questão da explicação mitológica, né? Temos no Brasil, pelo fato de ser um país cristão, a Bíblia como nosso cano, né, como nossa vara de medida, e dentro ali dos primeiros capítulos já aborda a questão da criação, em que Deus cria o homem, né, a partir do humus, a partir da terra, e a partir daí ela faz essa criação. Se for pensar na mitologia grega, vai partir de Epimeteu, também numa metáfora de utilizar a terra para a construção de um ser que não é divino, né, mas que se assemelha aos deuses. Bom, durante muito tempo isso coube às explicações, né, ela foi plausível para a humanidade. Mas a humanidade começou a buscar novas formas de entendimento e partiu também ainda de um princípio, né, chamado de força vital. O que seria força vital? A força vital é um pensamento que vai partir da Idade Média, chegar com bastante força até o século XIX. Século XIX esse que vai ter um chacoalhar científico, sobretudo pelas contribuições de Darwin, e o seu livro, né, A Origem das Espécies, onde ele fala sobre a questão da evolução. Mas ainda assim, né, com um passo muito importante científico, a religião ainda ela crava ali sua bandeira e diz, né, que existe algo que os seres inanimados não têm. E aí isso chamou-se de força vital, que muitas civilizações também chamariam de alma, chamariam de qualquer outra questão que desse a vida ao corpo. Pois muito bem, essa força vital, ela também poderia ser considerada um fluido vital, que era transmitido, né, de uma geração anterior para a geração seguinte, e isso causaria a perpetuação da espécie, isso em qualquer ser vivo, né? E você tem a força vital, que é algo como inerente ao corpo, né? Não depende da sua matéria, não depende da sua questão física, e essa força vital ela já consta dentro desse corpo, né, que em algum momento poderá se desprender ou não, de acordo com as tradições mais religiosas que nós temos por aí. E tentar explicar o que é o conceito de vida, até hoje, em pleno século XXI, é muito difícil, porque não há um consenso, né? Se você for observar o que os químicos, os biólogos, os físicos, os filósofos, eles apontam, são das mais variadas formas classificatórias, o que dificulta. Tanto é que hoje não se há nem a necessidade de tentar decifrar
não é decifrar não é a minha palavra, mas tenta explicar o que é a vida, porque hoje o que há de importante não é uma explicação cabal para a vida, mas sim tentá-la decifrar, né? Decifrar a vida, gerar a vida, hoje é algo que realmente tem abalado muito o ramo tecnológico e as nossas experiências como seres humanos, seres vivos. A NASA, por exemplo, ela vai definir como sistema químico autossustentável, né, vindo da evolução darwiniana. Então, por isso que para algumas pessoas é estranho ouvir que existe vida em outros planetas, né, porque parte de um princípio de uma vida que seja semelhante à nossa. Mas a vida não é isso, né? Nós somos apenas um ser dentro desse conjunto maior chamado vida. Então, para a NASA e outros locais do universo, há vida porque há um sistema químico autossustentável e que ele vai fazer com que esse material ele seja reproduzido, perpetuado. Desde criança nós aprendemos, por exemplo, que a explicação mais cabal, mais plausível para a questão da explicação da vida é que tem que ter movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, reprodução, excreção e nutrição. Se você tem todos esses componentes, você é um ser vivo. Mas será? Né? Será mesmo que essa explicação ela dá conta? Não, ela não dá conta. Por quê? Porque ela apresenta para a gente capacidades, né, atividades que são componentes de um ser vivo. Mas ele não explica o que é a vida. E se nós pararmos para pensar que movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, reprodução, excreção e nutrição são presentes na maioria dos seres vivos, ou presentes nos seres vivos, né? A gente pode partir de um princípio, por exemplo, que uma proteína ela é viva. Até porque você tem proteínas que elas se multiplicam, que elas se nutrem, né? Que elas fazem movimento, como por exemplo o prion. Se você já ouviu falar na doença da vaca louca, né? Que foi muito forte na década de 90, ela é causada por um prion, que é uma proteína degenerativa que ataca o sistema nervoso e assim leva a pessoa à morte. E necessariamente uma proteína não é um ser vivo. Se você observar a capacidade de crescimento, reprodução, nutrição, movimento, você pode observar que um vírus de computador ele atende a essas necessidades. E muito menos um vírus de computador ele é um ser vivo. Então você percebe que muitas vezes tentou se caracterizar, né, as questões do que um ser vivo tem, mas não explica-se o que é necessariamente a vida, né? E hoje em dia nós temos ainda caminhado para que isso seja possível. Mas há muitas pessoas que acreditam que isso ainda não vai ser possível, mesmo que com toda a manipulação da vida que se tem hoje, né? Um filósofo francês, Georges Canguilhem, ele escreve em 1943, note muito bem que é um texto datado, né, da primeira metade do século XX, né, sobre uma influência darwiniana muito grande. E ele vai criar um conceito chamado de normatividade da vida. E ele vai explicar que um ser vivo ele é tudo menos indiferente ao seu meio. Ou seja, todo e qualquer ser vivo ele reage. Todo e qualquer ser vivo ele tem uma relação com o meio. Coisa, por exemplo, que, né, essa mesa, esse computador, um copo d'água, um relógio, não vai ter. Você pode fazer o que você bem quiser, você pode manipular como você quiser, que não vai dar em nada. Agora, um ser vivo, ele apresenta a tal da normatividade vital, né? Que é exatamente isso, a capacidade de você gerar novas normas para que continue a existir a vida. E você percebe que dentro desse princípio, a ideia da evolução, da mudança, da mutação, ela é muito, muito, muito proveitosa para que haja a perpetuação das espécies, né? Você já ouviu falar, por exemplo, de superbactéria. O que são superbactérias, né? Superbactérias são bactérias que são resistentes a antibióticos.
que até pouco tempo atrás não eram. Então ocorreu uma mutação, ocorreu uma transformação que deixou essa bactéria mais forte, causando ainda mais malefício ao ser humano. Então notem que uma bactéria é um ser primitivo, né? Uma forma de vida muito simples, né? Partindo do princípio que nós somos uma vida complexa por conta das estruturas, né, biológicas, químico-físicas que nos abordam. Mas, né, estão em perfeita e em constante mudança. Né? Então a gente percebe que a capacidade de produzir novas normas, né, à medida que o ambiente, a natureza, a vida exige, é uma capacidade que somente o ser vivo tem. Né? Observa, por exemplo, o Grand Canyon. O Grand Canyon é o Grand Canyon desde que o mundo é mundo, e ele vai se desfazendo com o passar do tempo mediante os reflexos da erosão. Mas um ser vivo não. Ele interage, ele interfere, né, no seu meio todo o tempo. Então, pensar a vida é pensar algo que é orgânico e não orgânico. Pensar a vida é pensar algo que é individual, né, indivisível, que é aquilo que não se divide, mas também ela é mutável, ou seja, ela depende de mudança. Sem mudança, você não tem a capacidade de ter a vida, de continuar vivo. Né? É só você observar o próprio exemplo da superbactéria que nós falamos. Embora ela se replique, embora nós, seres humanos, nos repliquemos, né, nós transmitimos essas características para as gerações futuras, né, a codificação, a questão da individualização da espécie, mas a mudança ela ocorre. Ela ocorre em sobressaltos de tempo. Ocorria em sobressaltos de tempo. Né? Ocorria porque, a partir de algo que é chamado de genoma, né, até historicamente falando, anteontem, que 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, a codificação do DNA, que é a nossa carga genética, fez com que a evolução desse um salto exorbitante. O problema é que esse salto ele quebra a ordem natural, ele quebra o tempo biológico, o tempo geológico. Né? Agora há uma interferência do homem. Quando o homem foi capaz de decifrar o genoma, né, ele foi capaz de entender que todo ser humano ele possui adenina, guanina, timina e citocina. São as 4 substâncias químicas que formam o genoma de todo o ser vivo. E o que ele fez? Ele pegou, né, o DNA e começou a dividir em tríades e começou a ler, a codificar. É claro que o campo da evolução, o campo da computação contribuiu muito para o desenvolvimento dos estudos sobre o genoma até que ele fosse decifrado. E a partir daí você tem uma questão que é muito interessante. Você pode programar. Você pode, a partir de agora, programar o filho que você quer ter. As características fenotípicas podem ser manipuláveis. Então você pode estudar o genoma para ter filhos com as características que você quer. Você pode manipular esse DNA para ser resistente a determinadas situações de doenças. E você pode estudar o genoma para ver as possibilidades de doença que você pode adquirir, pode ter no seu passar do tempo, e já começar um processo de desenvolvimento de cura ou tratamento intensivo para que aquilo não te afete de maneira drástica. Né? Então você percebe que hoje a ciência ela não tenta de maneira alguma explicar o que é a vida, mas ela procura a manipular a questão da vida. Você vê que o transgênico é um grande exemplo sobre isso, né? Como a partir da combinação de DNA, por exemplo, de soja e amendoim, você tem combate a determinadas pragas que afetaria a soja, mas não afeta o amendoim, porque torna-se mais resistente. Então você gera uma maior safra, você gera maior mercado, você gera maior consumo
tudo por conta das combinações genéticas do decifrar dos DNAs dessas espécies. E a gente poderia falar vários outros exemplos, né, sobre essa questão, mas o transgênico é uma realidade. A clonagem hoje é uma realidade. Você é capaz, desde a década de 90, com a ovelha Dolly, propor cópias, né, clonagens de pessoas por conta da utilização dos estudos do DNA. Né? Então você vê que hoje a ciência, que até bem pouco tempo atrás, ela tinha um limite menor, né? E tinha coisas que a ciência não saberia explicar, até porque a tecnologia não permitia isso. E então o embate com as explicações artísticas, religiosas, era muito grande. O problema é que hoje a ciência ela rompeu muito várias barreiras, né? E o sociólogo Hermínio Martins, português, né, ele usa a metáfora que é perfeita, né? Que nós deixamos de ter uma ciência prometeica que esbarrava nos limites divinos e agora nós temos uma ciência que ela é fáustica, né? O Fausto Mefistófeles, né, do livro do Goethe, ele vende a alma. E essa metáfora está provando justamente isso, né? Como a ciência hoje, pegando outro exemplo, também um clássico da literatura, né, ela consegue ser um Frankenstein. O Frankenstein é um monstro, né, tipicamente retratado dessa forma no cinema, mas na verdade ele é uma compilação de órgãos, músculos e membros que o Dr. Frankenstein, né, o seu criador, ele vai fazer todas as junções disso e a partir da eletricidade, que é uma grande fonte de energia surgida no século XIX, grande avanço tecnológico, 2, ele promove a criação da vida. Então, preste muita atenção que aquilo que o Dr. Frankenstein tentou lá atrás, hoje ela é quase possível, né? Ainda não se tem a capacidade de gerar uma vida de nada inanimado a partir do nada, né? Mas já se tem um conceito chamado de vida artificial. A vida artificial ela foge dos padrões biológicos naturais porque ela tem uma interferência muito grande do ser humano, né? Fazendo todo esse processo de seleção e não deixando mais ao acaso da probabilidade. Hoje é extremamente manipulável em laboratório. Pare e pensa que hoje, dentro da ciência, é extremamente possível você ser pai 10 anos depois da sua morte. Você congela o sêmen, anos mais tarde, sua esposa, né, no caso sua viúva, ou não, pode dar à luz a uma pessoa que já morreu. Perdão, um pai pode dar um filho a uma pessoa que já morreu. Do ponto de vista científico, não há problema nenhum. Agora, o que impera é uma discussão do ponto de vista filosófico, ético, moral, né? Até que ponto isso seria interessante. É claro que há um otimismo muito grande por conta desses avanços, por conta de você solucionar problemas de saúde que até então são terríveis, né? Por exemplo, o Alzheimer. Atualmente, um grupo de estudos da UFRJ, de pesquisadores, conseguiu criar um cérebro em laboratório, né, sintético, né, artificial. Mas, Leandro, se parte de princípios biológicos pode ser chamado de artificial, é um grande problema, né? Depende da corrente que você estiver seguindo, orientado, porque os mais pessimistas vão dizer que isso fere totalmente um padrão, né, ético, moral, religioso, e outros vão dizer que continua sendo biológico, porém com a interferência humana, porém com a interferência do ser humano. Mas o termo já existe, né, a vida sintética ou vida artificial, que é essa que foge aos padrões naturais, mesmo 100% naturais, né? É claro que se você for fazer um clone, for fazer uma replicação, alguma coisa, você vai precisar de DNA orgânico e você vai precisar de um hospedeiro que possa ser introduzido isso para que haja uma recompilação. Mas hoje é possível falar, sim, em vida artificial. Esse termo também é utilizado não só por questões como transgênico, clonagem, né, mas também sobre a questão do avanço da tecnologia, né, a computação.
por conta de começar a ver o desenvolvimento, o aceleramento, né, a aceleração das inteligências artificiais. Mas notem que até o presente momento não há consenso em que as máquinas desenvolvam, né, uma questão que é muito pertinente ao homem ainda, que são as emoções. Né? Você tem cérebros fantásticos que pensam, que resolvem soluções das mais grandiosas, mas cabalmente ainda não se tem notícia, pode ter em laboratório, em teste, em análise, mas não se tem notícia de que há uma inteligência, né, artificial que tenha desenvolvido consciência, emoção. Por enquanto isso é reflexos, né, de Eu, Robô, de Blade Runner da década de 80, é possível em Admirável Mundo Novo, do Hurley, mas por enquanto ainda não, né? Ainda não se tem essas questões, mas ainda há o que se pensar e se discutir. Tanto é que essa questão da vida biológica, ou vida sintética, ou vida artificial, pode ser pensado que aqui no Brasil desenvolve-se, né, mosquitos geneticamente modificados para que, ao se acasalar, transmitam a sua capacidade de não ter o vírus da dengue. E isso foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Se eu bem me lembro, depois eu posso colocar aqui os créditos, pela Universidade Unicamp, a Aedes aegypti, modificado geneticamente para que, ao acasalar, desse origem a novos mosquitos que não desenvolvessem o vírus da dengue, né? Então você percebe que isso até poderia ser possível, poderia, porque a probabilidade, né, a possibilidade futura, respeitando a seleção natural da espécie, mas de acordo com o termo que nós estamos desenvolvendo, né, explicando, porque esse conceito não é meu, tem aí um sem número de páginas que tratam disso, né, até científicas mesmo, né, nem no sentido de blogs, nada disso, que afirma que isso é uma vida, né, artificial, porque ela é gerada a partir do laboratório, a partir da utilização humana e da utilização da computação para decifração de código genético. Bom, galera, é isso, né? Da onde veio a inspiração de pensar isso? Eu fiquei muito tentado, né, ao ver uma série ano passado, Altered Carbon, que é sensacional. E a cada episódio que eu via, eu ficava semanas tentando digerir as reflexões sobre vida, sobre quem, né, a nossa identidade, sobre corpo, que é um dos próximos temas que a gente vai falar, né? Se nosso corpo hoje ele atende às necessidades, não no sentido estético, né, mas no sentido biológico. E o Altered Carbon me fez refletir muito sobre isso, né? Me fez pesquisar um pouco mais, com uma curiosidade mesmo muito aguçada, para tentar trazer e compartilhar isso com vocês, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado e um abraço, obrigado.